Olá pessoal, eu sou o arquiteto Billy Bodeira. Hoje eu vou estar ensinando vocês a como transformar esta modelagem no SketchUp nesta imagem utilizando o Lumion 10, tá? Então antes de mais nada eu quero comentar com vocês sobre a modelagem, né? Não adianta você ter uma modelagem aí mais ou menos que você não vai ter um resultado legal, né? Então vocês podem ver que o nosso gesso aqui, ele tá bem trabalhadinho, a gente tem luminares de qualidade, blocos de qualidade, tá? Para gerar uma imagem legal lá no final das contas. E também você tem que estar trabalhando aí otimizado, tá? Então, quando você vai baixar um bloco de vegetação, de decoração, tenta ver lá o peso, para ele não ser um arquivo muito pesado, porque isso vai fazer que você trave tanto aqui no SketchUp e no Lumion também, tá? Você vai trabalhar de uma forma mais devagar se for, né, um arquivo muito pesado. Então, tenta otimizar isso aí, que eu tenho certeza que você vai trabalhar de uma forma rápida e você vai conseguir uma qualidade bem legal aqui dentro. Outra coisa que eu não posso deixar de comentar é a questão dos materiais, tá? Então tomar cuidado quando a gente cria um material que tem aquele branco que é o pré-definido do SketchUp, sempre tá pintando, por mais que seja com uma cor branca ou qualquer, você tem que estar pintando, colocando uma textura nele, para que lá no Lumion a gente não pinte duas coisas com a mesma configuração, né? A gente quer colocar uma brilhante, a outra mais fosca, então sempre tá colocando cor, né? Por exemplo, se minha colcha aqui tiver com a mesma cor lá, o pré-definido do meu gesso, eu não vou conseguir diferenciar essas texturas. Então você tem que estar já se preocupando com isso enquanto você estiver fazendo a modelagem, tá? Então acredito que seria isso sobre a modelagem e a gente já pode vir para o Lumion. Eu já trouxe o meu modelo para cá, tá? Eu já importei ele, é bem tranquilo de importar. E antes de começar, a minha sugestão sempre para vocês é que vocês coloquem, né, o Reflection Control, tá? O que é o Reflection Control? Então olha só, aqui um exemplo bem legal que eu posso mostrar para vocês. Vendo esse vidro aqui, tá vendo que ele tá mostrando, né, essas luminárias, tá mostrando uma repartição aqui do céu e da grama. Por quê? Porque ele tá buscando os mapas da cena externa, da parte externa da tua modelagem. Então o Lumion ele não sabe que você tá trabalhando com uma cena interna que você quer que ele calcule os mapas daqui de dentro. Então para isso você tem que colocar esse cara aqui, né? Então em utilitários, objetos, utilitários, você pode vir em colocar Reflection Control. Vocês vão ver que ao momento que eu soltar esse Reflection Control, essa linha aqui do horizonte, ela vai se perder e a gente vai ter aí um cálculo melhor das texturas aqui de dentro, né? Então isso vai funcionar muito bem para um metal, por exemplo, né? Até para um vidro aí que a gente não tem o plano de reflexão, vai funcionar muito bem. Então tem que pôr isso aqui antes de começar a renderização de uma cena interna, beleza? Então agora aqui eu já vou começar a trabalhar com o preset que eu vou entregar para vocês, tá? Então essa iluminação natural que a gente está colocando aqui é do preset. A gente demorou muito tempo para chegar, né? Muita técnica que a gente foi descobrindo no Lumion, porque o Lumion ele não entrega essa iluminação natural muito bem, então você tem que ter aí algumas técnicas que a gente desenvolveu esse preset e o link vai estar na descrição. Então você vai lá na descrição, você pode baixar o arquivo do preset e eu vou ensinar a vocês aí a estar configurando esse preset aqui bem certinho, beleza? Então, eu já vou vir no modo foto, tá? Antes de configurar os materiais, eu gosto de colocar o preset. Eu já vou explicar por quê, tá? Então, eu já venho aqui no menu foto e você baixando o arquivo, ele estando aí no teu computador, você pode vir aqui em menu, arquivo, carregar efeitos, tá? O meu já está aqui na área de trabalho e eu já vou clicar duas vezes, ele já vai abrir aqui o meu preset, beleza? Eu vou desativar por enquanto aqui o meu plano de corte, porque eu vou colocar aqui antes a minha câmera. Eu vou setar, né, a posição da câmera aqui, bem certinho para vocês. Então, primeiramente, eu já vou vir aqui na distância focal, tá? Eu quero uma distância focal mais fechada, tá? Isso é bem interessante. Isso é uma questão mais de fotografia, né? Se você deixar ela muito aberta, não vai ficar legal, não vai ficar com cara de foto, né? Então, você tem que tentar aqui deixar bem fechado. Eu gosto de trabalhar com 30. Então, para mim colocar um valor aqui nessa barrinha, é bem simples. Clica duas vezes, você pode apagar tudo, colocar o valor e dar um Enter que ele já vai setar a informação. Beleza? Ó, aqui eu já posso ativar de novo meu plano de corte. Tá? Eu já vou vir aqui para trás. Vou tentar colocar aqui mais ou menos onde a gente estava. Beleza? Aqui eu acho que fica bem legal. Pega mais ou menos tudo na cena. E eu já posso armazenar a câmera agora, tá? Beleza. Então aqui tem um conceito que tem muita gente aí que não conhece essa parte do preview, tá? E acha que o preview ele vai definir a tua imagem. Ele não vai definir. Olha só, eu vou clicar aqui no preview. E parece aí que a cena tá bem escura, né? Nem tá aparecendo nada dos materiais, os bloquinhos não estão aparecendo nada. Porém, o preview, ele não te dá a imagem final. Para isso, a gente tem que fazer testes, tá?
faz testes, o Lumion renderiza muito rápido, então vale a pena você vir aqui, você pode renderizar na mais baixa, e você já vai ver a diferença, ó. Eu vou criar uma pasta aqui na minha área de trabalho, e vou colocar como que vai ser a minha imagem teste. Então sempre está fazendo esses testes aí, você vai ver como é que vai estar funcionando a iluminação. Olha só, tá bem diferente do que a gente tinha já lá no nosso preview, tá? Então olha só, entrou bem mais iluminação. Ainda vamos estar dando uma melhorada aqui nessa iluminação para entrar um pouquinho mais de luz, né? Antes da gente voltar a configurar os materiais, tá? Eu vou dar um OK aqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu posso estar trabalhando, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado, né? Vocês podem estar trabalhando nesses efeitos que a gente configurou, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque você tem que saber o que você está fazendo aqui. Eu vou aumentar um pouquinho o brilho da névoa aqui, ó. Vou aumentar um pouco aqui. Tá? E vocês vão ver que o brilho aqui ele já vai aumentar um pouco mais também, tá? Vamos renderizar mais um teste. Tá? Ó, é rapidinho, ele vai renderizar bem rápido nessa qualidade. Olha só, já entrou mais luz, um pouco mais de luz. A hora que eu configurar aqui também o meu material de persiana que eu tenho ali, né, que é para cortinas também, já vai entrar um pouco mais de luz também. Beleza? Então já vou dar um OK. Já vou começar agora, a partir de agora, a configurar os meus materiais, tá? Então eu já vou vir aqui para minha abinha de materiais e eu vou configurando. Então eu vou sempre estar intercalando. Eu vou configurar os materiais, vou voltar para as fotos, vou configurar as luzes e assim, né, a gente vai chegar no render final, no padrão final que a gente quer. Beleza? Então eu já vou vir aqui, eu tenho um material já salvo. Eu vou estar ensinando vocês também nesse vídeo a como salvar os materiais quando vocês chegarem numa configuração legal. Então eu já vou aplicar minha persiana aqui, tá? Vou começar configurando essa cama aqui. Eu já posso dar uns macetes para vocês de como as minhas técnicas, né, como que eu configuro os materiais aqui dentro do Lumion. Tá? Então eu vou utilizar a textura padrão. Eu raramente utilizo o que o Lumion entrega aqui. Eu só configuro a textura aqui que eu trago lá do SketchUp. Então eu vou vir em padrão. Beleza, aqui em padrão, pode ver que aqui ele já deu, né, um brilho, bastante lustro. Tá? Eu vou tirar o lustro. Tá? Mas não vou tirar tudo. Por quê? Porque eu quero um pouquinho desse reflexo da iluminação. Isso aqui vai trazer um pouco mais de volume. Então, basicamente, em todos os materiais, eu utilizo essa técnica para gerar um pouco mais de volumetria ali no meu material, beleza? E outra coisa que eu gosto de fazer muito aqui nos materiais do SketchUp, do Lumion, é vir aqui em intempéries, tá? E eu vou colocar um pouquinho de intempéries. Para tecido, eu gosto de utilizar esses três aqui, mas eu utilizo mais ouro e plástico. Nesse caso aqui eu vou utilizar o ouro, porque ele vai criar ali uma sombra de contato mais escura, tá? Então olha só, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo que ele já criou ali uma sombra de contato? Isso vai causar um realismo a mais na tua imagem final. Tem que tomar cuidado para você não extrapolar, porque senão você vai desgastar o material, né? Você não quer desgastar, você só quer criar uma sombra de contato, tá? Então aqui já ficou legal, acho que nessa forma aqui já ficou interessante. E se eu quisesse salvar esse material aqui, né, eu poderia estar salvando nos meus materiais customizados. Para isso é só você vir aqui em salvar materiais customizados, você vai colocar o nome do teu material e vai dar um OK. E aí quando você vir configurar um material novo, você vai estar com ele aqui já salvo na tua biblioteca de materiais customizados, tá? Então quando achar um material aí que ficou legal, já pode estar salvando, beleza? Então já vou partir aqui para os meus próximos materiais e vou utilizar basicamente a mesma técnica, tá? Vocês vão ver que eu vou configurar todos os materiais aqui e basicamente vão ser as mesmas técnicas, tá? Aqui nesse caso eu vou estar utilizando o relevo, tá? Então para mim criar o relevo eu preciso do bump, tá? Então para mim criar o bump dessa imagem que eu trouxe lá do SketchUp, o que eu tenho que fazer? Vou clicar 2 vezes em remover mapa normal e vou clicar de novo. E olha só, ele já criou a texturinha aqui desse cara, ó. Já criou o relevo dele, ó. E eu posso controlar nessa aba aqui. Então eu vou deixar aqui no máximo, né, que é tipo um linho aqui, e vou tirar um pouco do lustro, ó, deixar um pouco do reflexo ali. E eu posso também estar colocando aqui no ouro um pouquinho de interpérie. Tá? Beleza, ó, já ficou bem interessante. Mesma coisa, as mesmas técnicas eu vou fazer aqui. Cliquei ali no material, 2 vezes. Uma vez para criar um mapa normal. E aí eu posso estar trabalhando o relevo. Aqui eu vou diminuir um pouco o relevo e diminuir um pouco o lustro. E vou também colocar um pouquinho desse ouro aqui, ó, para criar aquela sombra de contato. Beleza? Aqui eu tenho a minha cabeceira. A minha cabeceira eu já tenho um material aqui customizado. Um material estofado. Tá? Mas ele é bem simples, tá? Ó, eu vou só escurecer um pouquinho que eu acho que vai ficar melhor. Mas ele é bem simples, ó. Ele é um material ali que eu trouxe, né? Que eu já tinha lá. Eu tenho um mapa aqui que eu coloquei nele. E eu tenho plástico aqui, ó. Então,
quando eu aumento o plástico aqui, ó, o plástico ele dá essa sensação desse esbranquiçado, essa sensação do material estofado. Fica bem legal, tá? Então, achou as configurações? Salva. Foi isso que eu fiz aqui. Beleza? Vamos vir aqui, vamos configurar esse criado aqui. Acho que vai ser interessante aqui também. Padrão. Tá? Eu posso estar vindo aqui, clicar 2 vezes, tá? Aumentar um pouco o relevo, tirar um pouco do lustro, tá? Para você estar olhando melhor o material, é legal você pegar uma iluminação nele, ó. Que bata uma iluminação nesse material, olha só, você consegue configurar melhor ali, ó. Tá vendo o relevo? Consegue configurar melhor. Mas acho que dessa forma aqui já ficou legal. Eu vou só colocar uma intempérie de madeira aqui, tá? Para, olha, vai criar um pouquinho mais de relevo ali. E um pouquinho de bordas, tá? As bordas também é bem interessante, né? Trabalhar com as bordas, porque nenhum material aí na vida real, né? Na vida prática, ele tem a quina bem certinho em 90 graus. Ele sempre vai ter uma bordinha e sempre vai ter, né, esse frisinho da luz que cria quando você tem a borda. Então é bem legal estar utilizando bem pouquinho de bordas dos materiais, beleza? Vamos continuar aqui esse nicho, esse criado. Então eu vou configurar o preto dele, tá? Então por mais que seja um material preto, bem opaco, eu quero configurar, porque eu vou trazer mais realismo. Então eu vou vir aqui em padrão também e vou tirar simplesmente o lustro, né? Eu não quero que eles tenham um verniz, mas eu quero que ele tenha uma refletividade, ó. Então eu tenho essa luz refletindo, vai causar um realismo na tua imagem final também, beleza? Então todo material você tem que colocar, tirar o lustro, deixar um pouco de reflexo, ele vai tirar aquele efeito de massinha, sabe? Então, bem tranquilo. Aqui eu vou deixar esse vidro mesmo, eu só vou tirar a cor dele aqui total, do RGB, e vou aumentar um pouquinho a refletividade dele. No objeto aqui eu tenho um material que eu gosto de utilizar, que é vidro objetos, eu já vou colocar aqui. O espelho. O espelho é bem facinho, tá? Tem gente que tem dificuldade aí com o espelho, é bem facinho, vem em padrão, tá? Joga a refletividade e lustro no máximo, tá? O relevo aqui ele não vai mudar nada porque eu não tenho nenhum mapa, né? Então, tanto faz aqui quanto que eu deixar, não vai mudar nada. E você vai colocar a colorização no máximo, tá? Que aí você vai ter o espelho mais claro, porque o Lumion ele tem essa dificuldade, tá? Ele vai deixar muito escuro se você não colocar a colorização no branco no máximo, beleza? Então é só você jogar tudo aqui no máximo e colocar no branco, você já vai ter um espelho configurado bem legal, beleza? Esse vidro aqui também vou utilizar aqui esses materiais, tá? Então essa lista de materiais aqui a gente entrega no curso de interiores facilitado, que vai facilitar realmente a tua vida aí, vai ser mais rápido de estar configurando. Eu já configurei esses materiais, tá? Só vou mudar aqui o RGB, porque ela tem uma corzinha diferente, né? Essa luminária aqui. Aqui também eu vou colocar o metal cromado. Aqui eu vou estar utilizando, tá? Então bem legal também, aqui é uma dica bem interessante. Utiliza o espaço, tá? Deixa o espaço apertado e aí você pode usar as flechinhas. Você vai ter uma precisão maior para você entrar lá dentro da luminária se você precisar buscar uma textura, né? Então, ó, já consegui chegar nela ali. Agora eu vou vir aqui em padrão e eu vou colocar um emissivo, tá? Já vai ficar bem interessante, olha só. Ó. Colocar um pouquinho de emissivo, já deu um efeito bem interessante, bem realista aqui no meu material. Beleza? Vamos configurar aqui as lâmpadas, tá? O forro. O forro também tem um material aqui bem legal, que tem um displacement nele. É bem interessante. E aqui eu vou estar colocando um material emissivo também, ó. Padrão, configurações e vou colocar emissividade. Eu vou deixar assim mesmo, né, que é um branco neutro. Acho que vai ficar mais legal nessa cena. Foi o que eu utilizei naquele render lá mesmo, tá? Então aqui eu vou deixar esse lustro nessa configuração aqui. Aqui, na verdade, eu vou colocar um material emissivo que eu acho que vai ficar mais interessante nessa cena, né? Aqui, na verdade, seria um vidro, mas eu vou colocar ele como emissivo. Então, ó, vou jogar uma emissividade aqui e vou mudar aqui para um amarelinho aqui, representando um branco neutro. Acho que vai ficar interessante na hora que a gente for fazer as fotos lá. Aqui também, nesse quadro aqui, eu vou tirar o RGB e vou aumentar um pouquinho o reflexo dele. O que mais que a gente tem aqui? Essa luminária aqui. Tá? Essa luminária eu vou copiar esse padrão aqui que eu já tenho, que eu sei que essas luminárias elas têm o mesmo padrão de cor. Então, cliquei uma vez aqui, tá? No material que eu quero copiar. Aí eu já venho aqui em copiar material. E no material eu posso colar, tá? Nesse outro material eu posso colar as configurações. Clicou no material, você pode vir aqui em colar material e ele vai buscar todas as informações que a gente tinha ali. Beleza? Aqui também vou colocar meu metal cromado. O meu preto, mesma coisa, tá?
coloca aí um pouquinho de reflexo que fica bem interessante. Ó, eu vou tirar o lustro, porque eu sei que esse material ele é fosco, mas ele tem esse reflexo, né? Por mais que o material ele seja fosco, ele tem que ter, vai dar mais realismo na tua imagem. Beleza? Aqui também vou utilizar a técnica aqui, apertando espaço para mim chegar lá dentro do bulbo. Vou clicar aqui na minha imagem, no meu material, padrão, emissivo, e vou mudar a cor para neutro. Dessa forma aqui, bem simples mesmo. Tá? Olha só, então já configurei minha luminária. Beleza? Esse padrão aqui do MDF, tá? Eu vou clicar aqui, ó. Também vou clicar em padrão, porque eu vou utilizar também a imagem que eu trouxe lá do sketch. Então, cliquei 2 vezes, criei um mapa de novo. Tá? Eu vou tirar o lustro. Tá? O que dá para você fazer aqui, ó, é você chegar aqui em algum lugar que bata a luz melhor, tá? Aqui eu tô com um pouco de dificuldade, ó. Aqui apareceu. Então, ó, refletiu a luz, você consegue ter uma noção melhor do material, ó. Vou tirar um pouco do lustro aqui. O relevo, vou deixar bem pouquinho, ó, para ele não danificar muito o meu material. E eu posso vir também em configurações aqui, né, em intempéries, né, desculpe. E eu posso estar colocando aqui, tá, em pedra mesmo, tá? Fica legal, você pode colocar bem pouquinho, que ele vai criar uma sombrinha de contato aí, principalmente aqui nesse ripado, tá? Se vir aqui nesse ripado, né, ele vai criar um pouquinho de sombra de contato ali, vai ficar mais interessante. E também colocar um pouco de bordas, tá? Então as bordas, né, eu já comentei com vocês, ele vai criar aquele efeito da borda, vai criar aquela linha, vai ficar mais real o teu material também. Beleza? Aqui tá basicamente quase tudo. Vamos configurar esse chão aqui. Mesma técnica, bem tranquilo, padrão. Clicou 2 vezes, criou um mapa de normal, já criou o relevo, tá? Outra dica também bem interessante que eu gosto para controlar esse relevo é colocar o lustro e a refletividade no máximo. Por quê? Porque aí você consegue controlar melhor o teu padrão aqui da textura, tá? Então, no caso aqui, ó, tá bem plano. E eu quero bem pouquinho de relevo, tá? Ó. Então, ó, aqui já vai bastar para mim, já vai criar um padrão legal. E eu posso voltar agora às minhas configurações aqui, tá? Vou deixar um pouquinho de lustro, acho que dessa forma aqui vai ficar legal. Ficou bem interessante. E aí eu posso estar configurando aqui também esse preto, mesma coisa, eu vou tirar o lustro. Eu não quero ele com verniz, mas eu quero que tenha essa reflexão nele. Aqui eu vou tirar um pouco do relevo. O lustro também, né? Posso utilizar aqui essa intempérie de ouro, que vai trazer uma sombrinha de contato. Tá? Sempre cuidar para não extrapolar isso aqui, senão você vai danificar o teu material. Aqui puxou meus pontos elétricos, tá? Provavelmente eu salvei com a camada ativa, mas bem tranquilo. Sempre que você quiser ocultar um material, né? Lembrando que ele tem que estar como um material aí que você configurou diferente de qualquer outro material, senão você vai ocultar todo o resto, tá? Então você clica no material e você pode colocar aqui como invisível. E ele já vai sumir ali, ó. Beleza? Ó, já não está mais aparecendo o material. Só que se ele tiver com uma configuração, esse preto tiver em outro preto ali, em outra configuração, ele vai sumir junto. Então tem que estar separado. Beleza? Por isso que eu comentei com vocês lá no começo de separar bem os materiais. Então aqui também já vou tirar o brilho, para ficar mais interessante. Vou colocar aqui o meu material dourado. E aqui eu acho que basicamente fechou a nossa configuração, né? Materiais aqui para aquelas 2 cenas ali. Dá para mim configurar também esse cara aqui. Tirar o lustro, tirar um pouco de reflexo. Posso estar colocando aqui em ouro também e aumentar um pouquinho, ó. Já deu uma sombra de contato a mais ali, né? Beleza. E aqui também eu vou colocar, eu vou tirar esse RGB, tá? E vou colocar um pouco mais de reflexo, tá? Aqui ele tá parecendo que tá um pouco verde ainda. Vamos fazer o seguinte, eu acho que esse vidro aqui, ó, vamos entrar aqui dentro dele. Ó, é isso mesmo. Agora que eu lembrei, esse vidro aqui ele tá com uma configuração de pintura interna e uma pintura externa, tá? Então, ó, eu vou ter que trazer aqui o invisível para ele. Então, eu vou voltar lá, ele puxou uma configuração automática, o próprio Lumion, e eu vou ter que voltar para o invisível. Beleza, ó, agora ele já não tá mais aquele padrão esverdeado, né? Eu não gosto daquele padrão esverdeado, eu já tirei dele. E aqui também, se eu quiser, eu posso colocar nesse aqui escuro, eu posso colocar essa cor preta, eu posso colocar um pouquinho de brilho nele, né? Ali, ó. Também fica interessante. Bem, materiais configurados, faltou aqui somente o nosso tapete felpudo, tá? Vou estar ensinando vocês também a fazer. É bem tranquilo, passo a passo do tapete felpudo,
tá? Você vai clicar no material, tá? Clicou no material, tá? Um passo a passo bem facinho de fazer. Você vai colocar aqui em paisagem, tá? Se tiver em inglês vai estar como landscape. Então clicou no paisagem, ele vai trazer aqui como se fosse a grama, tá? Mas não se preocupe, é porque a gente faz aqui meio que uma gambiarra mesmo, tá? Mas vai funcionar bem legal, você vai ter um resultado, né? Aqui, igual esse resultado que eu obtive aqui no tapete felpudo. Beleza? Colocou aqui o material de landscape, você vai vir aqui em paisagem, tá? Então você muda para esse menu de paisagem, você pode vir aqui em grama de paisagem e você pode ativar a grama de paisagem, tá? Então aqui eu já ativei a grama de paisagem, já criou essa grama, esse tapete volumétrico, tá? E você pode vir aqui em pintura, tá? Só que para você colocar a textura, né, a textura que estava antes, eu vou ter que vir lá no SketchUp, ter que voltar para o SketchUp e eu vou ter que salvar, né, no meu computador essa textura. Então para isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no balde, né, no B, vou clicar aqui Alt para pegar o conta-gotas e já vou buscar aqui o meu material, tá? Então já colocou aqui meu material na aba de editar e você pode vir aqui nesse cara aqui, ó, editar a imagem de textura no editor externo. Clicou aqui, ele vai abrir a imagem para você. E você pode estar salvando aí onde você achar melhor. Eu vou salvar na minha área de trabalho mesmo, tá? Eu já posso fechar aqui. E agora eu vou buscar essa imagem, tá? Então em pintura, você pode vir em editar tipo e você vem em diffuse customizado, tá? Clicou aqui, vamos lá na área de trabalho. E você pode clicar 2 vezes aqui, ele já trouxe tua textura e você já vai ter um resultado bem interessante, beleza? Então, para você controlar também um pouco desse volume da grama, você pode vir aqui em grama de paisagem e você pode estar alterando aqui alguma especificação, tá? O tamanho da grama eu gosto de deixar sempre no mínimo aqui para o tapete, tá? Eu deixo sempre no mínimo aqui e eu altero aqui, se eu quiser, a altura da grama em si, tá? Então, ó, vou deixar uma grama um pouco mais alta para fazer um tapete mais volumoso mesmo. E show de bola, já está configurado o teu tapete felpudo no Lumion. Beleza? Materiais configurados, vamos partir para iluminação, beleza? Já vamos vir aqui em objetos, tá? Colocar luzes, né? O menu luzes. E eu já vou estar inserindo as luzes, tá? Vou pegar aqui, eu gosto muito dessa lâmpada aqui, ó. Lâmpada 20 para spot, eu gosto muito dela, tá? Então já vou clicar aqui no ponto. E eu vou selecionar ela aqui agora, ó. Vim selecionar, porque eu vou configurar primeiro uma lâmpada para depois eu estar copiando elas, né? Não tem por que eu colocar todas aqui e configurar tudo depois. Então eu vou fazer a configuração já. Eu já venho aqui, já vou colocar uma cor aqui porque eu quero um branco neutro, né? Ele tem um pouquinho de amarelo. E eu vou transformar aqui o brilho, vou mexer no brilho, tá? Então, o meu conselho, né, para esse preset que eu tô entregando para vocês, é sempre você colocar bem pouquinho brilho, ó. Isso vai ser de teste, né? A gente vai ter que fazer um render test ali para ver como é que tá o brilho e talvez a gente tenha que voltar aqui a mexer, beleza? Então deixei em brilho aqui, sombras também, sempre no alto, tá? Isso aqui vai fazer muita diferença no teu render final. Então já vou vir aqui no modo foto agora, vou clicar aqui na minha fotografia que eu tenho salva e eu vou fazer mais um teste. Então, ó, e-mail, vou colocar aqui como 3 e vou salvar. Eu acho que tá legal, tá? Ele tá aqui com essa iluminação externa entrando. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar ela aqui, na verdade, ó. Vamos jogar ela aqui que tá um lugar um pouco mais escuro. Tá? Sempre tem que tomar cuidado para você, porque o que acontece no movimento livre, né? Aqui a gente tá no movimento livre. Ele pode acabar entrando ali, ó, tá vendo? Então as sombras, elas podem ficar um pouco danificadas ali. Então o que você vai fazer? Para você ter certeza que tá certinho, ó. Colocou aqui, tá? Colocou ele aqui, você pode trazer um pouquinho para baixo, ó. Beleza, agora ela vai colocar a sombra bem certinho. Tranquilo? Então vamos voltar para a foto e vamos fazer um teste de novo na resolução baixa. Eu vou substituir esse cara aqui. Ó, eu achei que ela ficou muito forte aqui, tá? Tá vendo que a sombra aqui ficou muito forte? Então eu vou ter que estar diminuindo. Já vou excluir esse cara aqui, tá? Cliquei em excluir, cliquei na lâmpada, ele já excluiu. Vou voltar para selecionar. E aqui eu vou trabalhar um pouco menos de brilho, ó. Então, ó, bem pouquinho brilho, ó. Tá vendo que ele só criou uma sombrinha ali? Isso aqui já vai ser o suficiente para a iluminação do nosso quarto. Beleza? Então a gente colocou essa lâmpada aqui um pouco mais para baixo. E para mim configurar ela aqui para mim fazer a minha cópia, ela não entrar aqui para dentro, tá? Você pode estar utilizando aqui o movimento horizontal. Ele vai travar o teu movimento na horizontal.
E para fazer a cópia é muito simples. Você clica Alt, com o Alt apertado, você vai puxar e arrastar a tua lâmpada para o outro ponto, tá? Lembrando que eu estou um pouquinho mais para baixo, então eu tenho que colocar mais ou menos aqui, tá? Para ele pegar um padrão um pouquinho mais para baixo. Beleza, ó, já arrastei aqui. A mesma coisa eu vou fazer lá, ó. Então já estou copiando elas todas configuradas, com as minhas sombras no alto, com a cor e com o brilho. Então, ó, vou pegar e vou colocar aqui na câmera, que fica mais fácil, né? Com uma lâmpada aparecendo que eu posso copiar e aparecendo o resto das outras lâmpadas, ó. Já vou puxar lá. Beleza. Mesma coisa. Puxar aqui. Ele está travando aqui na horizontal. Beleza. Aqui, as lâmpadas gerais, dá para mim fazer mais um teste, né? Final da iluminação aqui dos spots. Pra gente ver como é que ficou. E meio. Vou colocar aqui agora como 4. Acho que ficou bem interessante aqui a iluminação. Eu já posso estar trabalhando as próximas, as luminárias, né? Então, colocar. Aqui eu vou utilizar, só para mim dar um efeitinho mesmo, tá? Eu vou pegar qualquer uma dessas aqui. Vou colocar ela no ponto. Vou voltar aqui e vou configurar primeiro ela. E depois eu copio ela para outra luminária. Vamos colocar primeiro a cor. Acertou a cor, agora você pode trabalhar o brilho. Ó, mesma coisa. A hora que ela criar ali uma sombra, é a hora que você já tem que parar aqui. Sombra no alto e vamos fazer uma cópia. Alt, eu já posso puxar ela aqui. Vamos ver só se ela ficou bem certinho. Ó, ela não ficou muito certinho. Vamos arrastar ela aqui, ó. Beleza. Já ficou bem no lugar dela ali. Tranquilo? A gente tem mais essa luminária aqui. Posso vir e colocar. Essa aqui, eu gosto muito de utilizar essa lâmpada 23, né? Ela vai fazer aquele volume de luz maior, né? Para uma lâmpada que está um pouco mais próxima, né? Vai ficar mais interessante. Beleza? Cliquei nela aqui. Vou mudar a cor também para padronizar aqui com o branco quente, né? E eu vou trabalhar o brilho dela aqui. Vou deixar ela mais ou menos aqui. Sombras no alto. E também a gente tem essa luminária aqui. Então, para mim criar um efeito aqui de luz, tá? Eu vou utilizar uma luz Omni. Porém, você tem que tomar muito cuidado, tá? A luz Omni, ela não tem sombra. Então, às vezes ela pode causar o efeito contrário, tá? Então, ela vai causar um efeito menos real, tá? Então, tem que tomar muito cuidado para utilizar a luz Omni. Não tenta iluminar o teu ambiente com a luz Omni. Fica muito ruim, tá? Então, já vou setar ela aqui. Eu só vou colocar ela aqui porque eu quero criar um efeito ali da luminária. Vocês vão entender quando a gente fizer o render lá. Então, já vou colocar aqui. Vou diminuir meu decaimento, vou aumentar um pouco o brilho. Ó, ele fez uma iluminação ali no meu teto, que é basicamente o que eu queria aqui, o efeito que eu queria. Beleza? Iluminação já tá ok, tá? Basicamente o nosso render tá pronto. Eu vou fazer um render final, agora aqui na área de trabalho mesmo, porque eu quero configurar um pouco ali da correção de cor, tá? Eu quero configurar um pouco dos efeitos que eu entreguei o preset para vocês. Porque esse efeito preset que eu entreguei para vocês, ele é um pouco sóbrio. E para um quarto, talvez tenha que trabalhar um pouquinho, deixar um pouquinho mais quente, né? Como eu fiz nessa imagem aqui, eu deixei ela um pouco mais quente, tá? Então, ó, vou colocar a área de trabalho, vou colocar aqui como 5. O resultado tá bem legal, tá? Acho que ficou bem interessante a imagem, tá bem... A luz entrando, o preset ficou bem legal. Se você quiser colocar uma árvore lá fora para criar um contexto também, você pode estar jogando uma árvore lá, mas eu vou deixar dessa forma aqui mesmo. Ainda faltam os reflexos, né? A gente configurar ali. Mas a iluminação e os materiais já tá ok, tá show de bola. Beleza? Então agora a gente vai começar a trabalhar aqui as reflexões, né? Os efeitos aqui, tá? Vou vir aqui em editar, reflexão editar. E eu posso estar adicionando os planos, tá? Aqui eu tô fora da cena, beleza. Tá? Então para adicionar o plano bem facinho, você vai clicar no plano, né? Ele tem o quadriculado ali que vai te ajudar a selecionar esses planos. Eu vou estar colocando aonde tiver reflexão. E a gente tem o nosso espelho aqui também, né? Bom, de reflexão é isso. Posso dar um voltar. E também um outro detalhe bem legal aqui para vocês é a limiar de reflexão. O que é a limiar de reflexão? A limiar de reflexão, tá? Então se você tem um plano aqui
e você tem um plano bem próximo aqui, certo? E você não quer colocar, adicionar um plano de reflexão para os dois. Se você aumentar, né, a espessura, vocês vão ver aqui que está em centímetros, né? Se você aumentar essa espessura da limiar de reflexão, ele vai pegar os planos que estiverem próximos ali juntos, tá? Então ele vai aumentar e vai pegar esses planos de reflexão. Então, ó, vou clicar 2 vezes aqui e vou colocar aqui o valor 3, Enter. E ele já vai buscar tudo que estiver próximo. Isso aí vai fazer com que o teu render acelere aí. A gente sabe que no Lumion, o que vai travar um pouco o teu render é essa questão dos planos de reflexão. Beleza? Vai demorar um pouco mais para renderizar. Beleza? Reflexão aqui já está configurada. Eu posso estar mexendo aqui na correção de cor um pouco, tá? Então eu vou vir aqui na correção de cor e eu vou colocar um pouco mais de saturação, tá? Eu posso estar colocando um pouco mais de temperatura e um pouquinho de vibração aqui também fica bem legal, tá? Acho que aqui já vai ficar. Vamos fazer um teste, né, final também, antes da gente fazer as nossas próximas fotos, tá? Então esse é sempre o meu conselho. Acerta o efeito em um ângulo de câmera e depois você vai partir para as outras fotos. Vamos lá, fazer um render aqui. Vai ser o meu render 6. Salvar. Olha só, eu acho que ficou bem interessante aqui. Eu acho que o meu material ali do estofado tá um pouco de brilho demais. E minha cadeira ali também, nessa cena. Então eu vou tirar um pouquinho do brilho deles, tá? Vou voltar aqui, materiais. Tirar um pouco do lustro. E esse cara aqui também eu vou tirar um pouco do lustro. Beleza? Tranquilo. Eu acho que o resultado aqui ficou bem legal, tá? Eu acho que dessa maneira aqui ficou bem bacana a imagem. E eu já posso estar copiando esses efeitos lá para minhas outras fotos, tá? Então olha só. Configurou aqui tua foto, tá? Já tá ok, tá legal, tá da forma que eu quero. O que você vai fazer? Você vai vir aqui em menu, editar, copiar efeitos, beleza? E aqui você pode estar armazenando uma câmera e pode vir aqui em editar, colar efeitos, que ele já vai colar teus efeitos. E aí é só você trabalhar a tua câmera, tá? Vamos fazer aquela cena que eu tinha feito ali. Vou utilizar o espaço aqui para ter uma precisão maior. Ó, eu vou deixar aqui, vocês podem ver aqui, ó, vou centralizar, tá? Eu tô segurando o meu botão direito aqui do mouse e ele tá habilitando ali como se fosse uma câmera fotográfica, né? Umas linhas guias aqui, né? Podem ver, ó. Então eu vou centralizar bem a câmera aqui, tá? Para ficar legal essa foto. Centralizar bem na cama. Aqui eu acho que ficou bem legal. E eu já posso salvar a câmera, tá? Porém aqui a gente tá pegando a cadeira. Então para isso você vai aumentar um pouco aqui a distância, tá? Do teu plano de corte, ó. Foi o suficiente para tirar ela daqui. Beleza. Salvou a câmera aqui e já vai te dar um render bem bacana. Então eu vou mandar renderizar essas duas fotos e eu volto para mostrar para vocês o efeito final, como que elas ficaram, o resultado final. Bom, pessoal, então chegamos aqui nas nossas imagens finais. Eu acho que o resultado ficou bem legal, né? Vamos aqui, ó, mudar para outra foto. Eu acho que ficou bem interessante. Então esse preset que a gente está entregando para vocês, a gente demorou para construir ele, porque são as técnicas que a gente foi descobrindo ao longo do tempo, né? O render ele é muito isso, você ir trabalhando, quanto mais você trabalhar, mais você vai desenvolver a técnica. Mas principalmente aqui essa luz natural entrando que vai dar um efeito mais legal no Lumion, que a galera tem muita dificuldade de conseguir utilizando o Lumion. Então, né, trabalha com essa técnica. Você começa aqui, olha só como é que a gente começou aqui. A gente pegou uma cena aqui, utilizando o preset que quase não estava entrando luz, estava bem escura. A gente foi trabalhando a iluminação, a gente foi melhorando ela e, enfim, a gente chegou nesse resultado aqui. É um resultado bem agradável. Tenho certeza que você vai vender o teu projeto para o teu cliente. Beleza? Então eu quero comentar um pouquinho também aqui do que eu entrego no curso de interiores facilitado, tá? Então esse modelo aqui, tá? É um modelo que foi desenvolvido totalmente através de todo o material que você recebe no curso de interiores facilitado. Então toda essa marcenaria, né, é toda uma marcenaria dinâmica, né? Então olha só, a gente pode tá interagindo com ela e o mais legal de tudo é que você não perde nenhuma informação quando você for jogar lá pro layout. E a gente vai ensinar no passo a passo como que você vai detalhar toda essa marcenaria. Olha só, é bem interessante que a gente entrega toda a parte de roupeiros, tá? Para você estar compondo, né, a parte interna do teu roupeiro, tá? Aqui tudo com os perfis, tudo configurado para você sair utilizando. Então, ó,
aqui a gente já tá na parte técnica, tá? Isso aqui já é o layout. Isso aqui é o projeto, realmente, esse mesmo projeto que eu tenho aqui, foi um projeto executado pelo nosso escritório, tá? Olha só, toda aquela parte do home, a gente faz perspectivas isométricas, a gente entrega aqui todas as informações necessárias para uma marcenaria, uma execução fiel de marcenaria. Então, olha só, a parte da cabeceira ali que a gente configurou no Lumion, a gente tem aqui a parte do roupeiro, tá? Então, vai ser bem prático de sair usando. Dá uma olhada também, eu vou deixar no card aí do vídeo um link, né, explicando um pouquinho sobre essa marcenaria dinâmica, bem interessante. E você clica lá, se você se sentiu interessado, clica no link, né, e vê lá se vai valer a pena para você o curso de interiores facilitado. Beleza, pessoal? Então, nessa aula vai ser isso aí que eu queria comentar com vocês. A gente consegue um resultado no Lumion de uma forma bem rápida, bem prática. A gente demorou aí, sei lá, menos de 1 hora para conseguir esse resultado de imagem no Lumion. Beleza? Até a próxima!